Olá, 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 meus queridos e queridas, vamos lá continuar nosso estudo sobre os fungos. Então, veremos hoje a classificação dos fungos. Os fungos, eles podem ser classificados em quitridiomicetos. Os quitridiomicetos são os fungos mais primitivos, então vivem no meio aquático ou em solos úmidos. Se locomovem assim por flagelos, né, e tudo mais. Eles seriam os ancestrais desses fungos, né? Mais com característica de fungo, por assim dizer, tá bom? Então, eles são esses fulaninhos que vocês estão vendo ali, né? Geralmente aquáticos ou de solo úmido. Os ascomicetos, né? São os fungos que possuem uma estrutura chamada de ascos, que seriam essas cápsulas aqui que produzem os esporos. Então, os fungos que têm essas estruturas nessa formato é chamado de ascomiceto. Ou melhor, que possui essa estrutura chamada asco, é chamado de ascomicetos. Temos aqui alguns tipos de bolores e as trufas. Quando a gente fala trufa, meus anjos, nós estamos nos referindo a essas estruturas aqui, tá? Então, essas estruturas aqui são chamadas de trufas. Elas são fungos, elas crescem embaixo da terra, tá? Tem um valor comercial elevado porque elas não são cultiváveis, tá? Ela é igual ao alecrim dourado que nasceu no mato sem ser semeado. Elas simplesmente nascem ali, tá? Então, são estruturas selvagens. Antigamente, eles usavam os porcos, né, para encontrar essas trufas. E aí as pessoas iam lá, cavavam, porque ela fica embaixo da terra, né, e pegavam essas trufas. Só que os porcos comiam essas trufas aí e davam um certo prejuízo para aquelas pessoas que queriam vender as trufas, né? E agora eles utilizam cães. Treinaram os cães e os cães é que vão capturar essas trufas para que aquelas pessoas possam localizá-la lá embaixo da terra e cavar e retirá-la lá do solo. Tudo bem? Então, esse grupo aqui é chamado de ascomicetos. Outro grupo de fungos que também possui uma estrutura na qual ocorre a produção dos esporos são os basidiomicetos. Olha o nome, basídio. Micetos é fungo. Então, basidiomicetos são os fungos que têm as estruturas chamadas de basídios. Esse chapeuzinho aqui. Esses funguinhos aqui, que a gente seria o fungo que a gente chama de fungo, né? Que a gente, né, fala de característica de um fungo, são os cogumelos, tá? E ali também tem outros fungos que causam doença nas plantas, né, e tudo mais. Então tem os frutos, cogumelo, orelha de pau, então todos os grupos de fungos que possuem essa estrutura chamada de basídios, tudo bem? Alguns são comestíveis, outros não. Como a maioria dos fungos, tem fungo que é venenoso, tem fungo alucinógeno, tá? A gente tem que conhecer para poder saber se pode ou não se alimentar dele. E os zigomicetos, que seriam esses funguinhos aqui, ó. Os zigomicetos, eles são parasitas, né? São decompositores ou parasitas de alguns animais. Então, no caso, eles, né, seria quando você observa em cima do pão, em cima de uma maçã, aquela fina penugenzinha branca que está ali, é como se fosse um algodãozinho ali em cima daquela fruta, aquele é o fungo, tá? Que está se alimentando daquele vegetal. Às vezes ele pode cair no corpinho da gente também, né? Causar doença na gente, tá parasitando a gente, se alimentando, né, de algumas estruturas de nutrientes da nossa pele. Então aqui esses dali são os basidiomicetos, são os fungos, né, decompositores ou parasitas também. Então seria os bolores como representantes dele. O último grupinho aqui nosso, lógico que tem mais, mas nós didaticamente temos só esse aqui que a gente vai falar, os deuteromicetos, que seriam esses fungos aqui, ó. Os deuteromicetos também são conhecidos como fungos conoidais ou fungos imperfeitos, conidiais, ou fungos imperfeitos, tá? A reprodução deles, no fungo em geral, pode ser sexuada ou assexuada. Não vou entrar em detalhes que a gente vai ver no geral ali, tudo bem?
Aqui nós temos algumas espécies de fungos que a gente chama de penicillium. Um grupo desse fungo aqui, ó, produz uma toxina que inibe o crescimento de bactérias. Nós utilizamos como medicamento, que é o chamado antibiótico. Então, os antibióticos são toxinas que os fungos produzem que inibem o crescimento das bactérias. E alguns podem até matar essas bactérias. Por isso, nós utilizamos como medicamento, beleza? E agora a reprodução dos fungos. Os fungos podem se reproduzir assexuadamente, né? Então, por 3 tipos. Por bolores, tá? Ela pode se reproduzir aqui por brotamento, tá? Por fragmentação ou por esporulação. Esses 2 tipos, esses tipinhos aqui de reprodução que os fungos podem desenvolver. Tudo bem? Vamos ver cada um delas de maneira simples, bem simplesinha. Então, os fungos, no caso, a reprodução por brotamento, o que seria o brotamento? O brotamento é quando você tem o fungo, tá vendo? E nessa estruturazinha do corpo dele ocorre o nascimento de uma estruturazinha menor que a gente chama de broto ou gêmula. Então, essa estruturazinha aqui começou a crescer, tá? Então, aí o que vai acontecer? Esse broto, ele vai se desenvolvendo, tá vendo? Vai se desenvolvendo e ele pode se destacar desse corpo que gerou ele, ou ele pode ficar preso ali, tá? Então, pode ser que ele permaneça unido à célula-mãe, ou ele pode se destacar, tá? Aqui, quem se reproduz dessa maneira, né, é o levedo de cerveja. A gente até utiliza esse fungo como suplemento alimentar. Então, brotamento ou gemulação, tá? É quando um fungo dá origem a outro, por meio da formação do broto, tá? Então, isso aqui. O segundo é a fragmentação, tá? O que é fragmentar? Ela vai formar, ela vai soltar, né? Vai dividir partezinha, né? Da parte do micélio dela. Então, a fragmentação é quando um fungo filamentoso, ele, né, o grupo de hifas dele se divide em 2. Vamos supor que isso aqui, ó, ele vem lá e solta um pedacinho dela. Então, se ele soltou um pedacinho dessa hifa, né? O que vai acontecer? Ela não vai morrer. Ele vai gerar outro fungo. Então, na fragmentação, a gente tem o quê? A hifa se dividindo ou se fragmentando, ou seja, né, separando e formando, né, outras hifas. Então, uma hifa se separa formando outras hifas. E, grosso modo, seria a fragmentação. O terceiro é a esporulação, é a formação dos esporos. Então, o que nós temos aqui? Lembra do corpo dos basídeos e dos ascomicetos, que são as estruturas que produzem os esporos naqueles grupos de fungos, né, dos ascomicetos e dos basidiomicetos? Então, aqui é um exemplo de um basidiomiceto, um cogumelo qualquer aí. Então, aqui ocorre a produção dos esporos, tá? Esses esporos são leves e o vento pode carregar ele para outros lugares. E esse esporo cai no solo. Então, ocorre a liberação dos esporos, produção dos esporos, liberação deles. Depois, esses esporos caem no chão, tá? Então, os esporos caíram no chão. Puf! Esses esporos começam a germinar, tá vendo? Truct, olha lá. Caiu no chão e começou a germinar, formando o micélio. Lembrando que essa parte aqui é chamada de corpo de frutificação e essa parte de baixo é o conjunto de hifas, ou seja, o conjunto das estruturas que formam o fungo, e ele é chamado de micélio, tudo bem?
Então aqui, né, germina e começa a crescer. Os esporos germinam e começam a crescer. E aí ele forma um micélio, que essa ramificação aqui embaixo, tá vendo? Vai começar a formar o micélio. O conjunto desses micélios se organizando vai formar o corpo de frutificação, que é essa estrutura que começa a sair para fora na superfície da terra. O corpo de frutificação vai crescendo, vai aumentando de tamanho e tudo mais, né? Então vai ficando maduro. E chega uma hora que ele fica pronto para produzir novos esporos e o ciclo recomeça. Então a esporulação é um processo que ocorre, né, a formação dos esporos, tá? E esses esporos, né, germinam e caem no solo, e aí eles vão formar os micélios vão crescendo, vão aumentando e vai formar o corpo de frutificação. E nesse processo ele forma um novo indivíduo. Lembre-se que na reprodução assexuada não ocorre troca de informação genética. Ó, esse que deu origem ao filhinho dele, esse aqui que deu origem ao filhinho dele. Então, ele dividiu parte do corpo dele, independentemente se for por brotamento, se foi por fragmentação, se foi por formação de esporos. Ocorreu o quê? A divisão de um único ser para formar o novo ser vivo. Tudo bem? Então, não temos aqui troca de informação genética. Então, todos os indivíduos dessas modalidades de reprodução possuem o mesmo material genético. Então, se acontecer lá uma catástrofe, alguma coisa, todos vão morrer, porque eles são iguais. Todos eles são clones daquele ser que deu origem para eles. Tudo bem? Dito isto, vamos para frente. Agora, a reprodução sexuada. Temos esse esquema aqui. Muitos fungos, né, eles realizam o que a gente chama de alternância de geração. Que é isso, professora? Alternância de geração é quando ocorre uma alternância entre uma fase sexuada e outra fase assexuada, né, para terminar, completar o ciclo ali. Então, vamos começar por aqui, tá? Então, aqui nós temos a formação dos esporos. Vamos imaginar que, vou tentar desenhar aqui um basidiomiceto, tá? Então, vamos supor que esse basidiomiceto cresceu, tá bonito, lindo e fofo e produziu os esporos. Nessa cápsulazinha dele aqui, lembra? Produziu os esporos. Como que ocorre a produção desses esporos? Há um processo chamado mitose, que é um tipo de divisão celular em que mantém o número de cromossomos constantes. É isso? Então aqui, né, elas vão produzir os esporos vão cair no solo, eles vão germinar, lembra? Vai germinar para formando os micélios, não é isso? Formou o micélio, né? Vai ter dois caminhos, vai formar o esporângio, tá bom? Ou ele, né, vai lá se juntar com outro micélio, né, e vai ocorrer a união dos citoplasmas dessas duas células. Ocorrer a união apenas do citoplasma, que a gente chama de plasmogamia. Os dois citoplasmas se juntaram, tá? E aí, esses esporângios são as células produtoras de esporos, tudo bem? Aí, o que vai acontecer? Juntou o citoplasma, mas os núcleos de cada um desses micélios ainda estão separados. Lá no interior dessa estrutura que tem, né, que uniu o citoplasma, vai ocorrer a união dos núcleos. Os dois núcleos vão se juntar, vai se fundir e vai formar um núcleo só. Então vai ocorrer o quê? Um aumento do número de cromossomos.
Aqui eu tenho metade desse cromossomo, por isso está falando que é haploide. Haploide é quando tem só metade do cromossomo. Então, aqui juntou os citoplasma. Então, já é considerado, né, olha só o nome, dicariótica. Quer dizer que ela tem 2 núcleos, tá? Ainda não é diploide, porque ainda não juntou efetivamente. Por isso que é dicariótica, tem 2 núcleos, tá? Então, aqui, ó, N mais N só estão ali, juntinhos no mesmo lugar, mas não juntou os cromossomos. Agora, com a união do núcleo, que a gente chama de cariogamia, aí sim, aí aquela célula vai ser uma célula diploide, que tem um número de cromossomos dobrado. Então, se é 12, ela passa a ter 24 cromossomos, tá? Então, a gente fala que elas são diploides. Vamos pegar um exemplo nosso aqui. Nós temos 23 cromossomos nos gametas, ou seja, nas células reprodutivas. Então, no espermatozoide tem 23 cromossomos, no óvulo também tem 23. Quando eles se juntam no momento da fecundação, 23 mais 23, vai formar um serzinho com 46 cromossomos. Ou seja, o bebê vai nascer, tudo bem? Então, aqui no caso deles, eles são mais simplesinhos do que a gente, tá? É um fungo. Então, primeiro eles vão juntar o citoplasma. Então, ficou ali, não teve união dos núcleos. Depois ocorre a fusão dos núcleos. Então, vai juntar eles e ele vai ser chamado de diploide, dobrou o número de cromossomos, tá? Esse ser diploide, ou seja, com o número dobrado de cromossomo, é chamado de esporângio, tá? Esse esporângio diploide vai sofrer uma divisão, vai passar por uma divisão celular chamada de meiose, olha o nome, meio. Ela reduz o número de cromossomos à metade, tá? O número, não é que ela quebra o cromossomo no meio, beleza? Então, ela vai reduzir. Então, se era 23, vou pegar um número redondo. Se era 46, a metade vai ser 23, ok? Então, ele vai sofrer meiose e vai formar os esporos. Coisa mais linda são os esporos. Os esporos caem no chão e germinam. Brota, coisa fofa e linda. E depois forma os micélios sofrem plasmogamia. Tudo de novo. Então, é um ciclo, meus anjos. Tá? É um ciclo. Então, um ciclo reprodutivo. Então, o que nós teríamos aqui para falar de maneira bem simples para vocês, assim, né? Então, nesse tipo de reprodução, as hifas, elas vão se fundir, né? O que a gente chama de plasmogamia, e vai dar origem às hifas dicariotas. Depois ela origina um micélio, um micélio reprodutivo, e esse micélio, né, que vem na forma de corpo de frutificação, forma as estruturas que produzirá os esporos, que é chamado de esporângios. Então, aí, nesse ciclo, alterna-se as fases assexuada e sexuada. Assexuada porque aqui, ó, não teve união de nada. Foi o próprio corpo dele que se dividiu. Sexuada, ocorreu junção, união, tá? De 2 seres. Tranquilo? E agora é o fim, tá? Da reprodução. Vamos falar da importância dos fungos. Para que fungo? Para que serve? Eles são extremamente importantes. O ser humano, se morrer, não vai fazer muita falta não, viu? Mas se morrer, se acabar com os fungos, adiós vida na terra, igual as plantas, tá? Os fungos são, assim como algumas bactérias, são o que a gente chama de decompositores. São eles que devolvem para a natureza, tá, os nutrientes. Quando a gente morre, o fungo quebra o corpinho da gente
e devolve para a terra esses nutrientes. Então, ele que mantém os solos férteis, eles que continuam mantendo a vida aqui no planeta, para que as plantas consigam ter nutrientes para fazer a fotossíntese e tudo mais. Então, eles têm importância ecológica, porque eles são decompositores. Eles têm importância econômica. Nós utilizamos o fungo como alimento. Você gosta de chocolate? Sabia que o fungo entra ali no chocolate para, né, quando vai fazer o chocolate, ele diminui um pouco a acidez ali daquele chocolate. Inclusive aqui no Brasil tem uns fungos que é típico nosso, que está ali, né, futuramente vai ser, né, um dos maiores produtores de chocolates, assim, tipo de melhor paladar, né, e tal. Então, nós temos aqui também os fungos, né, que a gente come no pão, no queijo. Quem gosta de vinho é fungo. Quem gosta de cerveja também são os fungos que entram ali, tá? Então, os fungos, eles podem ser... quem gosta de comer aqueles cogumelos, né, shiitake, champignon, alimentação, então, o fungo. Medicamento, ó, penicilina. A penicilina é um medicamento, né, que é obtida, né, das toxinas do fungo, do gênero Penicillium, tá? Então, nós já trabalhamos com ela, fizemos até uma atividade com vocês, falando da penicilina, de quando foi descoberta e tudo mais, né? Então, ela é do fungo. Se você tem alergia de fungo, você não pode tomar penicilina, tá? Tanto é que se vamos usar a penicilina, tem que fazer o teste para saber se você é alérgico ou não. Porque se você for alérgico, é torcida amiga, 2 abraços. Tá? Então, também importância médica, porque ele causa doença. E aí a gente estuda para saber como combater e tudo mais, tudo bem? E aqui está mostrando ele, né, como decompositor. Então, hoje finalizamos esse assunto dos fungos, sua importância, reprodução e classificação. Até a próxima parada nossa.